Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp e aqui ao meu lado, como sempre, minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Viva para todo mundo que está aqui nos ouvindo. No Pauta Pública 88, a gente conversou com a professora Lia Weiner num episódio sobre supremacia branca e privilégio. Esse episódio se tornou o segundo mais escutado até agora dessa temporada do Pauta e muito do sucesso dele foi por conta do boca a boca mesmo, com muitas pessoas indicando umas para as outras a entrevista. As conversas sobre racismo no Brasil não aceitam mais serem relegadas a uma data. Tampouco a uma situação específica de violência que de vez em quando ganha destaque, como as que acontecem contra jogadores de futebol ou celebridades. Também não aceitam mais serem usadas como marketing de oportunidade ou ações de publicidade genéricas. A gente está num governo em que a possibilidade de diálogo é muito maior do que aquela que havia no governo anterior. Por isso, a cobrança por ações que façam a diferença na estrutura que permite que o racismo continue definindo quem vive e quem morre, quem tem oportunidades e quem não tem, é muito mais forte. Uma das demandas apresentadas por movimentos negros no Brasil ganhou destaque nas últimas semanas e, surpreendentemente ou não, chegou a dividir campos da esquerda. Essa demanda foi a indicação de uma mulher negra para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Seria a primeira mulher negra a integrar a mais alta corte de justiça do país. Como tem ficado bem claro nos últimos anos, o STF tem um papel crucial na nossa democracia e também no avanço ou retrocesso de pautas históricas que podem transformar profundamente a sociedade, como a descriminalização das drogas ou do aborto, para citar alguns exemplos recentes que estão aí na agenda. E aí, a escolha de alguém para assumir uma cadeira no STF é sempre algo muito cuidadoso, muito delicado, porque é uma escolha que extrapola, inclusive, o mandato do presidente que escolhe a pessoa. Desde 2005, a partir da chamada PEC da Bengala, cada integrante do STF se aposenta apenas ao completar 75 anos. Depois da Rosa Weber, que se aposentou aqui na semana em que a gente está gravando esse episódio, a próxima cadeira só vai ficar vaga no STF em 2028, com a aposentadoria do Luiz Fux. A Constituição prevê que a escolha de um novo membro do STF deve atender aos seguintes critérios. Tem que ser um cidadão ou cidadã brasileira com mais de 35 anos e menos de 70. Deve possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. E ser nomeado pelo presidente da República e aprovado por maioria absoluta no Senado Federal. Mas observando o quadro de ministros dos últimos 130 anos do Supremo, a gente parece ver que existe outro critério predominante e não declarado: ser homem e branco. Pensando numa janela de oportunidade que não vai se repetir tão cedo e na urgência dessa demanda, os movimentos negros decidiram levantar uma lista de mulheres negras que atendem aos critérios constitucionais para serem indicadas para a vaga deixada por Rosa Weber. E aqui, no Pauta Pública de hoje, a gente recebe nos nossos microfones uma dessas mulheres indicada. A gente conversa hoje com a advogada Vera Lúcia Araújo. O currículo da Vera é enorme, a sua trajetória inclui a participação na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, além de compor a Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Nascida na Bahia, Vera, que é filha de professora e neta de lavadeira, sempre atuou intensamente na denúncia sobre a falta de representatividade de pessoas negras no poder judiciário e se viu pioneira em diversos espaços inúmeras vezes. A Vera, inclusive, já fez história ao ser a primeira mulher negra a integrar a lista tríplice de pessoas indicadas para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Eleitoral. Mas mesmo tendo alta recomendação, no fim, o então presidente Jair Bolsonaro escolheu outro nome para o posto. Nesse Pauta Pública, a gente conversa sobre como ela vê essa demanda histórica, os significados e a importância da presença de pessoas negras no Poder Judiciário e o que está em jogo quando esse mesmo poder acaba espelhando as desigualdades presentes na sociedade. A Vera já está a postos aqui com a gente, mas antes um recado bem rápido. Segue lá o Pauta na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. Aproveita o embalo e já dá aquelas 5 estrelas na Apple ou na Spotify. Nós estamos também na Deezer, no YouTube da Pública e em inúmeros outros tocadores. É só você escolher. E por falar em tocar, bora pra pauta. Vera, muito obrigada por você aceitar nosso convite.
Eu que agradeço muito o privilégio desse diálogo e contribuir com os nossos debates é sempre uma honra muito grande. Muito obrigada. Vera, eu queria começar justamente pelo ponto central, né, que te traz aqui ao pauta, que é a senhora ser uma das indicadas pelos movimentos negros e também pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia para o STF. Então, Vera, como você enxerga essa reivindicação histórica do movimento negro, de juízes e juízas negras nas Cortes Supremas? E como a senhora está vendo esse apoio que tem recebido? Bom, fazendo um fio histórico sobre esse processo, é importante assentar que nós, do movimento negro, sempre reivindicamos uma presença, uma inclusão real, né, de juristas negras, de homens e mulheres negros no operar, no compor do sistema de justiça. As entidades jurídicas democráticas, e eu sou integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas, né? Eu sou fundadora da ABJD desde os seus primórdios, efetivamente, por isso fundadora, não é? E de há muito a gente vem, no âmbito das entidades jurídicas democráticas do sistema de justiça, pautando também esse debate, trazendo essa reflexão, compreendendo que um sistema de justiça democrático, o sistema de justiça que queremos, que é o nosso lema no âmbito da coalizão das entidades jurídicas democráticas, não pode ser de acesso tipo privativo de homens brancos. A própria composição há que expressar as diversidades e pluralidades da sociedade. Bom, mais recentemente, esta pauta ganhou um espaço muito grande, e quando eu falo de historiar um pouco melhor isso, me parece fundamental trazer o processo conduzido pelo ministro Edson Fachin, na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando, para a composição de uma lista de ministro substituto para o TSE, ele, digamos assim, abriu numa espécie de uma chamada pública para que outros e outras juristas, que não fossem os nomes de sempre, que circulam ali no âmbito da composição do Supremo, e pudesse participar também, né, daquele processo. Tanto que várias outras juristas negras foram ouvidas, várias outras mulheres juristas não negras também foram ouvidas, e quando o Supremo, com 2 homens e o nome de uma jurista negra, me integrou naquele momento para aquela representação. Bem, era exatamente o governo do ex-presidente, e agora não é, cidadão inelegível, e que não havia muita perspectiva de que sua escolha recaísse sobre mim, ainda que fosse para marcar positivamente, né, em caráter excepcional, uma marca positiva de sua gestão, que houvesse a nomeação da primeira jurista negra para o Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que logo depois das eleições, ele foi, né, seguindo o curso natural legítimo, legal, e nomeou mais um jurista branco para compor um espaço de homens brancos. Ótimo. Bom, aquele debate e a visibilidade que ganhou a indicação do meu nome trouxe à tona, trouxe à baila e fortalecida a tese, porque, diante da aposentadoria iminente da ministra Rosa Weber, nada mais justo que a ocupação desta vaga se dê, que nunca houve mulher negra a compor o Supremo Tribunal Federal. E aí, algumas pessoas dizem, mas por que essa pressão sobre o presidente Lula? Porque, naturalmente, a gente nunca ia identificar com o ex-presidente Temer ou com o ex-presidente agora inelegível espaço para um debate mais profícuo, mais real, mais verdadeiro, mais parceiro e solidário, em função das identidades de pautas e de agendas. Então, se num governo de um presidente como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
com a trajetória que ele fez na sua vida política, com o papel que nós mulheres, que nós, povo negro, jogamos na eleição vitoriosa agora do presidente Lula. Se não houver espaço para esse debate, para que ele considere as nossas posições, para que ele coteje os nossos pontos de legitimação para isso, então não vai acontecer nunca, não é? Enfim, então é um momento que eu acho que é de uma riqueza e de uma maturidade democrática muito grande dos movimentos negros, também das nossas entidades jurídicas democráticas. Então, quando a DJD faz uma carta aberta ao presidente Lula, sugerindo o meu nome para a ocupação dessa vaga, isso é fruto exatamente de um debate que a gente vem fazendo ao longo de alguns anos sobre o sistema de justiça que queremos, e o nome assim se coloca como uma resultante desse processo. Então, você não é uma inversão, você não está sugerindo um nome só por um nome. Vera, eu queria aproveitar que a senhora falou sobre a força que esse debate tomou nos últimos meses para te perguntar em que medida esse debate surtiu ou não efeitos. O processo ainda está se desenrolando, né? É claro, mas como a senhora analisa esse momento do ponto de vista de eficácia e de avanços concretos? Olha, eu tenho dito, esta é uma pauta irreversível. Quando eu digo que é uma pauta irreversível, não significa que obrigatória e necessariamente o presidente Lula vai fazer uma indicação e o Senado Federal vai aceitar a indicação de uma jurista negra. No entanto, quando a gente fala do sistema de justiça que queremos, a gente não está tratando tão somente do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando do acesso, das formas de acesso, desde os modelos de concurso, que têm um papel preponderante nesse processo, Larissa. É importante que as pessoas saibam que a Ordem dos Advogados tem assento de 1/5 na composição de todos os tribunais brasileiros, à exceção dos tribunais da Justiça Eleitoral. Então, quando a gente fala que é uma pauta, é uma agenda irreversível, é porque hoje essa questão está sendo colocada, a sociedade começa a lançar olhos muito bem abertos para verificar que as listas dos tribunais são compostas somente por pessoas brancas. No limite tem uma ou outra mulher, sempre branca. E aí quando você vai no efeito dominó de como chega nesse estágio, você remete obrigatoriamente para como é que o Ministério Público compõe as suas listas, porque o Ministério Público também tem 1/5 da representação da composição dos tribunais, correto? Então, quando o Ministério Público faz uma lista privativa, né, privativa no sentido de que a escolha invariavelmente cai para um grupo de homens brancos, por que será? As listas da OAB, por que será? Então, esse debate está posto e as entidades e instituições que são partícipes ativas desse processo, porque quem tem responsabilidade, por exemplo, pelas listas, vai ter sim que nos encarar, vai ter sim que nos enfrentar democraticamente para essa discussão. Quais são os atributos exclusivos de homens brancos ou de algumas mulheres brancas que nenhum homem negro possui, que nenhuma mulher negra possui? Então, é isso. Essa é a pauta central. E Vera, o STF nunca teve uma mulher negra em seus mais de 200 anos de história. O que isso significa e qual que é o tamanho da importância desse avanço? Olha, eu componho uma geração que no campo jurídico fez uma trajetória muito solitária, né? Quer dizer, eu não tinha muitos e muitas ao meu lado. Eu tinha homens e mulheres brancos, brancas, parceiros, tanto que eu consegui construir uma trajetória com considerável destaque dentro do sistema de justiça, dentro do exercício da advocacia, a partir do exercício da advocacia. Então, assim, homens e mulheres que me receberam e se relacionaram comigo, em boa medida,
com elevados padrões, digamos assim, de igualdade, de parceria, mas eu tinha muito poucos negros e negras. Então, basicamente, foi um caminhar muito solitário. E aí você tinha, na advocacia, por exemplo, em São Paulo, a advogada Penha, uma mulher brilhante, de uma advocacia destacada, especialmente na área trabalhista, e também no conjunto dos direitos humanos, na luta por direitos humanos, numa advocacia em defesa da igualdade racial, no combate ao racismo. Então, assim, uma ativista também dos direitos humanos, da igualdade racial. Mas aí a gente vai pensando, não é, então? Como geração, a gente vai pensando, eu vou lembrar de um nome, não sei aonde, sabe? Quer dizer, hoje, quando a gente faz essa discussão, tendo um rol extenso, diversificado, qualificado, mais ou menos academicamente, mais ou menos a partir de uma atuação profissional muito diversa, muito ampla, que é o meu caso, por exemplo, de ter ocupado funções jurídicas na esfera pública que me permitiu abarcar e trabalhar por diversos ramos de direito e também como advogada privada. Então, eu tive sempre uma atuação advocatícia na área de família e aí na questão da violência contra a mulher, no direito eleitoral, né? Eu tive uma atuação muito forte com o direito eleitoral, com o direito criminal. Eu fui, por exemplo, advogada do Sindicato dos Vigilantes aqui do Distrito Federal por muitos anos, não na área trabalhista, e sim na área criminal, num tempo em que era uma categoria profundamente discriminada, em que o fazer greve era extremamente atribulado, com implicações de natureza penal, inclusive, né, diante dos piquetes. Isso tudo era um processo de transição para a democracia, né, antes da Constituição de 88. Então, eu vivi muito todos esses processos, o que me permitiu conhecer do direito na sua elaboração, na sua formulação teórica, processual, dentro dos autos, dentro da área consultiva, que indiscutivelmente faz da minha história, do meu currículo, uma trajetória muito singular, não é? Quer dizer, eu não me contive, eu não me ative a um único ramo do direito. Eu tenho, por exemplo, experiência de gestão na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Então, eu fui diretora executiva da FUNAP-BF, e isso significa que eu tinha que também operar com a questão do direito no âmbito da execução penal. Fui procuradora jurídica do DETRAN-DF, fui chefe da coordenação jurídica do Departamento Nacional de Trânsito, quando da implantação do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, no governo do Fernando Henrique. Então, a minha passagem por diversas áreas, inclusive no âmbito da administração pública, me trouxe uma formação jurídica muito, muito, muito peculiar. Por exemplo, a questão do direito de imigração, né, que à época era ainda o Estatuto do Estrangeiro, né, eu cheguei a ser diretora substituta da divisão de naturalização, eu fui assessora do diretor que cuidava de toda essa área de estrangeiro no Brasil durante muito tempo. Então, eu tenho um passar muito multifacetado sobre o fazer do direito, que naturalmente me confere uma qualificação muito própria. Vera, a gente sabe que o nosso sistema judiciário é parte da estrutura que mantém desigualdades na nossa sociedade. E aí eu gostaria de saber, na opinião da senhora, que passou por muitas áreas do direito, inclusive da gestão pública também, de que maneira o trabalho de juristas pode contribuir para perpetuar ou mudar o quadro de desigualdades da nossa realidade? Quais caminhos a senhora vê no judiciário para a superação de problemas sociais históricos do país? Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o sistema de justiça é um aporte reiterador das desigualdades raciais que vivemos no Brasil. E por que isso? A ausência de alteridade, ou seja, o domínio quase que privativo de homens brancos na concepção
do fazer do direito, do operar do direito, da prestação jurisdicional do Estado, você envolve um Ministério Público branco, uma advocacia branca e um judiciário de branco, tudo de branco para branco. Então, é muito fácil e cômodo você não trazer elementos diferenciais para os debates que, independentemente de alguma modificação legislativa de alguns temas, você problematiza, você estressa o debate no sentido de alargar as considerações sobre os temas e, com isso, você cria mais e melhores possibilidades de decisões que contemplem a diversidade das realidades que desembocam no fato jurídico levado à apreciação do sistema de justiça, à decisão do Poder Judiciário. Melhor dizendo, quer dizer, quando você, por exemplo, no âmbito criminal, um crime de menor monta do ponto de vista econômico, e você mantém uma condenação de um pai de família, de uma mãe de família que carrega um pacote de feijão, 2 quilos de carne, 3 caixas de leite, e entender que essa conduta há de ser condenada pelo mesmo Estado, que não assegura nem o emprego, nem uma política de assistência que confira maior dignidade ao povo, um Estado que opera e joga para a marginalidade social, que joga para a fome, para a miséria e para a exclusão. Parcelas expressivas, como a gente voltou a ter 33, 35 milhões de pessoas em estado de pobreza, de miséria absoluta. E alguém que entra num supermercado, numa rede internacional de mercado e carrega um pouco de alimento, dizer que esse Estado deve levar para a cadeia uma pessoa que tem uma conduta dessa natureza, quer dizer, somente brancos, muito exploradores, inclusive, de relações de trabalho, nas suas relações privadas, como a gente sabe que se dá, por exemplo, no âmbito do trabalho doméstico, não é? Quer dizer, em que as pessoas superexploram comumente mulheres negras e são absolutamente alheios à realidade que essas mulheres vivem nos seus lares, nas suas comunidades, nas suas favelas, em todas as suas áreas periféricas, é de um desconhecimento, é uma alienação à realidade desse país que não se justifica. Então, na medida em que você traz negros e negras para esse sistema, você impacta no debate, na reflexão e na releitura para a aplicação das mesmas leis. E aí é interessante e é importante que se dê atenção a um movimento que tem passado ainda desapercebido, eu penso, que há uma mobilização, uma articulação muito interessante entre juízes e juízas negros e negras a partir da realização de uma articulação da magistratura negra, e aí quando se realiza o primeiro ENAJUN, que é o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e Negras, você começa a provocar uma releitura, uma composição, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente vem acompanhando essas falas de ministros e ministras do Supremo que estimulam o debate e que assentam a legitimidade de que jurista negra tenha espaço na composição da corte, isso é fruto também do trabalho que muitos e muitas integrantes da magistratura, de pessoas negras da magistratura, ocupando espaços nesses gabinetes, vão trazendo uma sensibilidade e um olhar que seguramente esses magistrados brancos, magistradas brancas, não tinham tão acurado, entendeu? Então, isso já é muito fruto também dessa mobilidade interna no âmbito da magistratura. Não por acaso, é o Poder Judiciário quem está na ponta e na vanguarda desse debate.
A Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa advocacia, é a ponta mais atrasada, é o segmento mais atrasado quando se trata da inclusão racial, percebe? Então, o Ministério Público está ali no meio do caminho, mas é a advocacia que efetivamente mais nos exclui. E o Judiciário está na ponta deste processo, é fruto dessa articulada atuação de uma magistratura negra que, embora pequena, insignificante do ponto de vista numérico, da quantidade, mas de uma qualidade determinante nesses processos que hoje a gente experimenta. Nós estamos agora acompanhando, novamente as discussões sobre a descriminalização do aborto no STF. Qual que é a importância da gente discutir essa pauta? Olha, o ideal era termos essa pauta já há muito, enfrentada pelo Poder Legislativo, com as devidas alterações do Código Penal, descriminalizando essa conduta, e que a gente tivesse, por via de consequência, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, uma política especializada para essa atenção no campo da saúde, ou seja, a gente não teria mais o debate do aborto na porta da delegacia da polícia, e sim no Ministério da Saúde, no aprimoramento de políticas para ocorrências de aborto. Como isso está dentro do plano dos sonhos e utopias, que a gente tenha um Congresso Nacional muito mais compromissado com uma política real de saúde das mulheres, de respeito aos direitos reprodutivos das mulheres, e que se voltasse para esse tema com a responsabilidade que deve ter. Bom, o que a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal, e já existe o voto da relatora, não é? A ministra Rosa Weber fez questão de pautar isso, de modo a consignar o seu voto em favor da descriminalização do aborto em determinadas situações, circunstâncias, e aí, naturalmente, eu tenho uma expectativa de que o voto da relatora seja acompanhado, se não à unanimidade, mas pela maioria de votos, e que confira um outro status e que traga este tema para um outro patamar de discussão social. Não é razoável a gente fazer de conta que desconhece o quanto impacta, inclusive, serviços do SUS, em função das mulheres pobres, as excluídas, as pretas de sempre, que são submetidas, que se submetem, porque muitas vezes são procedimentos de autoaplicação, sei lá, de ervas, de equipamentos, enfim, absolutamente impróprios, insalubres e até mortíferos. Então, tirar essa pauta da delegacia de polícia e colocar no Sistema Único de Saúde é a expectativa e a esperança que a gente tem. Vera, a senhora comentou no começo do episódio, mas eu queria retomar aqui. No ano passado, a senhora foi a primeira mulher negra a integrar a lista tríplice de pessoas indicadas para assumirem uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O nome da senhora foi defendido, mas o Bolsonaro acabou escolhendo outra pessoa, como a gente sabe. Nesse ano, novamente, a senhora aparece como indicada e indicada também para o Supremo Tribunal Federal. A impressão que dá aqui, que junto com as matérias que falam da sua trajetória, das suas indicações, sempre vem junto um lembrete. A primeira vez. Vera, para você, qual é o peso de ser a primeira? Literalmente, é peso mesmo. De um lado, tem um orgulho por esse reconhecimento, mas é peso ao cotejar que nesses anos todos ainda, estamos ainda, como eu dizia no começo, de maneira quase que solitária. E aí, quer dizer, eu agora sou, de novo, a primeira jurista negra a estar 2 vezes, integrando a lista do Supremo para o TSE, e ao ter o meu nome
indicado pela PJD e por várias outras entidades, compondo uma lista da Associação da Advocacia Pública Democrática, por exemplo, me vejo pautada perante o presidente da República de maneira muito interessante. De um lado, os movimentos sociais e as entidades jurídicas democráticas referindo o nome de uma jurista negra e, nominalmente, eu estou abarcada por todas, né, a partir da lista da ABJD, que faz uma carta aberta ao presidente Lula, né, sugerindo o meu nome para essa vaga. Aí, quando o Supremo faz a sua lista para o TSE e me inclui pela segunda vez, é o Supremo Tribunal Federal quem pauta o meu nome para o presidente Lula. Não são os movimentos sociais, é a institucionalidade da nossa Carta Constitucional que leva para a apreciação do presidente a possibilidade de ele nomear uma jurista negra para o TSE, né, que pela segunda vez é indicada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma posição, né, de muita honra, mas é isso, também de muita responsabilidade, porque eu sei o quão simbólico tudo isso é. E tenho dito, quando a gente pauta uma jurista negra para o Supremo Tribunal Federal, a gente está falando e querendo ir para muito além de uma representação sindical. A gente está falando da qualificação do fazer jurisdicional do Estado. A gente está falando da diversidade de olhares e de pensares que você eleva. Quer dizer, a gente está tratando de inserir no debate referenciais doutrinários que não se circunscrevam ao pensamento hegemônico eurocêntrico branco, percebe? Então, não é somente a menina negra que vai ver uma ministra usando a toga de ministra do Supremo Tribunal Federal. É uma menina que vai saber, que vai crescer sabendo que ali naquele espaço os debates são feitos cotejando histórias outras, referenciais acadêmicos outros, doutrinas outras, que não somente aquelas que legitimam a exclusão histórica em que nos colocam. Então, é essa responsabilidade toda que a gente carrega. Vera, muito obrigada, foi um prazer te ter aqui, com certeza a gente vai te convidar mais vezes. Então, eu agradeço mais uma vez o privilégio da escuta, né, pela pública, e aí, quem sabe, nossa próxima rodada de prosa já seja uma outra condição, não de indicada em lista, mas quiçá nomeada pelo excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora de recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist aí depois do Pauta. Você já ouviu falar do podcast Economia do Futuro? Direto de Berlim, a jornalista Melina Costa comanda conversas que abordam a necessidade da gente mudar a forma com que produzimos e consumimos quase tudo. Isso se a gente quiser evitar um desastre climático. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre iniciativas que estão tentando produzir mudanças, além de aprender um pouco sobre energias renováveis, mercado de carbono e o papel do Brasil nisso tudo, o Economia do Futuro já tem vários episódios disponíveis prontos para você conhecer e refletir. Vai lá no feed do Economia do Futuro e bota para rolar depois do Pauta. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui, tá acabando mais um episódio do Pauta Pública. E se você tá gostando, deixa um recado pra gente lá na caixa de comentários do Spotify. É sempre muito bom ler o que vocês deixam pra gente lá. Um agradecimento especial às aliadas, aliados, aliades da Pública que mensalmente contribuem financeiramente para os projetos da Pública, inclusive esse podcast. Se você tem condições e quer fazer parte desse grupo, acesse aliados.apublica.org e veja as formas de contribuir.
As pessoas no grupo de aliados recebem o programa já na quinta-feira, antes de todo mundo, vale lembrar. Sexta-feira que vem a gente está de volta nos microfones, eu e Clarissa Levi, e mais toda essa equipe que ela vai dizer agora nos créditos. Além de ser apresentada por nós, que também somos responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes do programa são feitas pela Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. Quem faz a coordenação das redes sociais é o Ravi Spreisner. Essa música de fundo que você escuta, junto com toda a trilha sonora original, foi composta pelo Pedro Vituri. E os vídeos que você vê nas redes sociais, quem faz é o Breno Andreatta. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta com uma nova pauta. Um abraço, gente. Até! Um abraço, gente. Até!